tudo que eu passei, eu admitia responsabilidade em muitas coisas. Eu apenas achava que tinha um exagero desumano, um exagero diabólico, uma intromissão satânica por parte das pessoas e um ânimo destrutivo em relação a mim e um oportunismo destrutivo em relação a mim que era infinitamente mais diabólico do que o que tinha acontecido em si comigo, que eu assumia a responsabilidade, não achava que tinha sido legal, mas olhava para a maldade aplicada como remédio nas proporções exageradíssimas, incomparáveis do que eles faziam. Isso se misturava em mim. De um lado, a minha culpa real, porque eu tinha uma consciência real e não chamava de legal, nem de bonito, nem de recomendável o que eu tinha feito, eu chamava de pecado. Agora, era entre eu, Deus e os implicados, e o mundo inteiro entrou com a fome e a volúpia dos abutres, das piranhas, querendo comer a minha alma como carniça de dia e de noite. Então eu não posso dizer que o meu caso parece com o teu, porque eu não me sentia vítima. Eu me senti objeto do exagero maluco dos outros, o que me ajudou a entender profundamente o nível de relacionamento adoecido que aquela comunidade tinha comigo. E como eu, que tinha sido tratado como um totem por eles, agora tinha me transformado no tabu dos tabus. Para a alma deles, eu fiz até a minha viagem de análise psicossocial da relação daquela comunidade comigo, e cresci em todas as direções, me chateei em muitas, não por causa dos distantes que tentavam me fazer mal, mas por causa dos que tinham comido no meu prato e levantavam contra mim o calcanhar todos os dias. Era daí que vinha a dor. Agora, você descreveu uma situação de um ente Jó. Eu nunca fui um ente Jó. Eu fui o ente Caio. Houve calamidades que vieram sobre mim, muitas delas eram desproporcionais em relação a qualquer coisa que eu conhecesse como pecado em mim. Havia, todavia, pecado em mim? Sim. Assumia eu responsabilidade lúcida pelo meu pecado? Sim. Então eu não era um Jó. Porque Jó é o cara justo, inculpável, irrepreensível, puro, sereno, sincero, íntegro, justo, e foi objeto de uma trama superior à história que ele não compreendia e veio a ser triturado, trilhado, esmagado por ela. Mergulhou no absurdo e não entendeu nada. E aí fez processos de autovitimização, amargurou-se, zangou-se com Deus, inquiriu o eterno, porque a mente dele ainda era primitiva. Por mais lúcido que Jó fosse, ele ainda tinha dentro de si um pequeno espírito da barganha. Tipo, se anda com justiça diante de Deus, o Deus de toda justiça e graça protegerá a nossa vida de calamidades que acontecem aos chamados ímpios, mas não aos justos. Isso é uma forma de barganha com Deus e de espiritualidade meritória e primitiva, que a gente detecta parcialmente na alma de Jó, em alguns aspectos, especialmente até o capítulo 16.
É no capítulo 16 que começa a virada de Jó. Quando ele enche o saco de tudo, dos amigos, de si mesmo, de filosofia, de teologia, de entender Deus, de compreender a calamidade. Ele se cansa disso tudo e não pode negar uma coisa. Ele não pode negar que ele conhece a Deus, embora ele não entenda o absurdo do que esteja acontecendo. Isso para ele é insofismável. E então ele sai com a declaração das declarações, que é o Evangelho, antes da pregação mais explícita dele. Foi feita por Jó, no capítulo 16 do seu livro, quando ele diz: quem tenho eu no céu que seja por mim? Quem defenderá a minha causa? Pois eis que eu constituo Deus, meu advogado contra Deus. Que o Deus que me julga e me sentencia se depare e enfrente o advogado que eu constituo, o Deus advogado que eu constituo para defender a minha alma. Ele penetrou o mistério da cruz antes da maioria dos humanos e acabou com a história da relação com Deus ter que ter algum vínculo de mérito que se transforme em proteção e seguro de vida na jornada. Deus que se entenda com Deus, Deus que advoga a minha causa na presença de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Deus se entenda com Deus, eu sei quem eu sou, sei como eu vivia, vou continuar vivendo como eu vivia. É depois que ele toma essas consciências e progride a partir desse fundamento nas outras compreensões, é que ele chega ao final e diz: olha, no tempo que eu era casado, que eu tinha uma filha, que eu era pastor, que eu achava que eu era o máximo, que eu te obedecia, que eu amava Jesus com uma sinceridade ímpar, eu ainda era um ser minúsculo, barganhento, diminutivo, que te servia por alguma coisa, te servia por proteção, te servia por felicidade, te servia para ter como pagamento de te servir o conforto, a estabilidade, a serenidade. Eu te servia com barganhas, eu te servia com condições. O meu amor demandava proteções. O meu amor demandava proteções. Agora eu estou tendo a chance de te servir por nada. Que é só quando a gente vira gente. É quando acaba essa história de por que isso está acontecendo comigo. Eu perdi um filho também com 22 anos. Você acha que, do ponto de vista humano, eu merecia perder um filho a quem eu tinha criado com tanto amor, tendo sido eu um pai, humanamente falando, tão devoto, apaixonado e extremoso, capaz de tudo que é sacrifício para cobri-los e estar com eles? Humanamente falando, não. Você acha que isso me passou pela cabeça um momento sequer? Oh Deus, por que o Lucas morreu? Deus! Olha, honestamente, eu digo na cara de Satanás, está vendo aqui? Eu não estou brincando não. De Satanás eu digo: Satanás, qual foi o dia que eu levantei a minha voz ao céu e perguntei: ó Deus, por que tu levaste o Lucas? Nem naquele tempo, nem hoje, nem amanhã, nem jamais, não tenho perguntas. Minhas chateações naquele tempo tinha a ver com os crocodilos. O pessoal que ia lá em casa, que ficava lá me adulando, isso e aquilo, e depois descia o cacete por trás, um monte de hipócritas. Desses eu me cansei, dos amigos de Jó, mas
perguntas filosóficas, até sobre a desproporção do tratamento. Eu nunca esperei que, por servir a Deus, eu fosse ter um tratamento VIP. E se alguma vez na vida eu tivesse tendo um tratamento miserável, era porque eu tinha me tornado o cão da Nova Jerusalém. Eu nunca criei nisso, eu sempre fui um homem imutável na graça de Deus. Eu sei que no meu melhor dia eu não estou melhor para Deus, e no meu pior dia eu não estou pior para Deus. Acabou essa história. A confissão que eu trago dentro de mim, que eu aprendi quando eu me converti, não foi a última coisa. Quando meu filho Lucas morreu, ou quando o Luiz morreu, ou quando todo mundo jovem e anacronicamente da minha casa morreu por alguma forma de acidente, eu não fiz essa pergunta porque eu já nasci na fé sabendo. Eu tinha um pai que sabia e que me inculcou isso e disse: olha, se servir a Deus for por alguma coisa, desiste hoje, porque só serve a Deus, ser de Deus por nada. Porque para aqueles que conhecem a Deus, basta-lhes o privilégio de um dia o haverem conhecido. Eu já me converti nessa macheza do atolado na graça, sem perguntas a fazer, mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação, porque eu o sirvo por absolutamente nada. VNV TV, o canal é você.